Existe um ditado popular que diz que nada se cria, tudo se copia. Mas eu garanto que esse vídeo vai te surpreender. Você não vai acreditar quando te mostrarmos que existem muitas grandes invenções que não foram criadas por quem nós imaginávamos. Você sabia, por exemplo, que não foi exatamente Einstein quem criou a teoria da relatividade? Ele e outros gênios bastante conhecidos ao longo da história, e até dos dias atuais, ficaram famosos por ideias que não eram completamente inovadoras. Fica no vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Canal de Olho no Mundo. O que a Globo não mostra, você vê aqui. O primeiro inventor que não é exatamente o inventor dessa ideia é Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um astrônomo, físico e médico italiano conhecido por ter inventado o telescópio. No entanto, foi o holandês Hans Lippershey quem completou o primeiro telescópio em 1608. Hans tentou patenteá-lo, mas a patente foi recusada. Em 1609, quando Galileu ouviu sobre o trabalho de Lippershey, ele rapidamente criou seu próprio telescópio. A diferença entre os dois é que o de Galileu permitia ver um pouquinho a mais que o de Lippershey. Apesar disso, sempre que se fala em telescópio, todo mundo costuma pensar em Galileu. O astrônomo chegou a ter 4 luas em torno de Júpiter com o seu nome, elas são chamadas de galileanas. Já Lippershey possui apenas uma cratera na superfície da nossa Lua que é conhecida pelo seu nome, a cratera Lippershey. Outro inventor que gera dúvidas em uma de suas invenções é Alexander Fleming. Alexander Fleming é o nome do cientista conhecido como responsável pela criação da penicilina. Boatos dão conta de que o pai de Fleming salvou um menino de se afogar na Escócia, e o pai deste menino afogado jurou pagar pela educação de Fleming. No fim das contas, Fleming se tornou médico e descobriu a natureza curativa da penicilina, que salvou a vida de Winston Churchill depois que ele contraiu pneumonia. Winston Churchill era justamente o menino que o pai de Fleming salvou no afogamento. No entanto, pode não ter sido assim. Inclusive pelo ponto em que Churchill foi tratado com penicilina e também em que Fleming descobriu a substância pela primeira vez. Então, quem descobriu a penicilina afinal? Difícil dizer. Os nativos de tribos do norte da África já vinham usando a substância há milhares de anos. Além disso, em 1897, Ernest Duchesne usou o fungo para curar a febre tifoide em seu porquinho da Índia. Outros cientistas não o levaram a sério na época, devido à sua idade e sua preocupação com porquinhos da Índia, por isso ele nunca recebeu nenhuma patente pela descoberta. Mesmo quando Fleming acidentalmente descobriu a penicilina anos depois, ele não pensou que ela poderia ser usada para ajudar a curar alguém. Mas alguns outros cientistas, como Howard Florey, Norman Attlee, Andrew Moyer e Ernest Chen começaram a estudar a substância e desenvolveram uma forma de produzi-la em massa. Mesmo Fleming supostamente não tendo acreditado na potencialidade do fungo, ele será sempre lembrado como o gênio inventor de penicilina e salvador de Winston Churchill. Alexander Graham Bell é outro nome que nos deixa desconfiados, quando fala que inventou o telefone. Bell dedicou muito do seu tempo trabalhando com pessoas surdas, como a sua esposa. Sua mãe era surda e uma de suas alunas, a escritora Helen Keller. Alguns pesquisadores afirmam que com sua quase obsessão de tempo integral com pessoas surdas, parece inacreditável que ele tenha tido tempo para inventar o telefone. Por outro lado, em 1860, um italiano chamado Antonio Meucci demonstrou seu primeiro telefone funcional, chamado por ele de teletrofono. 11 anos mais tarde, e cerca de 5 antes do telefone de Bell surgir, ele registrou uma patente temporária para sua invenção. Em 1874, Meucci não conseguiu pagar os $10 para renovar sua patente. Então, 2 anos depois, Bell registrou a sua patente de telefone. Meucci chegou a tentar processá-lo,
para recuperar os registros dos planos e desenhos originais que ele havia enviado a um laboratório na Western Union, mas estes registros haviam desaparecido. E você consegue imaginar onde Bell estava trabalhando naquela época? Sim, no laboratório da Western Union onde Melksy jurou ter mandado seus planos originais. É difícil dizer se Bell realmente destruiu os documentos enviados à empresa e tomou a invenção para si. Há quem diga que isso provavelmente aconteceu, outros afirmar ter certeza absoluta. Os principais argumentos utilizados para defender que não foi Bell quem inventou o telefone é que ele tinha um bom número de invenções no bolso, e poderia ter ficado ganancioso. Além disso, se questiona para que Bell iria precisar de um telefone, já que a mãe e a esposa eram surdas. Quem nunca ouviu falar em Thomas Edison? Thomas Edison é considerado um dos maiores inventores do mundo, com um recorde de 1093 patentes com seu nome. Entre elas está a invenção da lâmpada, pela qual ele é conhecido em todo o mundo. No entanto, pode ser que Edison não seja o responsável pela invenção. É provável que Edison explorasse Nikola Tesla, um homem pobre e brilhante. Além disso, haviam outras pessoas envolvidas em invenções de lâmpadas como Jean Foucault, Humphrey Davy. Mas provavelmente foi Heinrich Goebel a primeira pessoa a ter inventado a lâmpada, em 1854. Ele tentou vendê-la para Edison, mas como ele não viu nenhum uso prático na invenção, a recusou. Pouco tempo depois, Goebel morreu e, em seguida, Edison comprou a sua patente da viúva empobrecida do Goebel a um custo muito mais baixo do que ela realmente valia. O problema é que depois de Goebel, e um ano antes de Edison inventar a lâmpada, Joseph Wilson Swan desenvolveu e patenteou uma lâmpada que funcionava. Quando Edison percebeu que não venceria Swan no tribunal, se associou a ele, formando a Edison United Company, na prática comprando Swan e sua patente. Não muito depois, Edison comprou a ideia completamente, deixando todos os registros da lâmpada sob os cuidados da Edison Company. Claro, Swan ganhou dinheiro por isso, mas ao comprar todos os registros, Edison podia ficar com todos os créditos pela lâmpada. E por fim, esses nomes estão em evidência até hoje. Bill Gates e Steve Jobs são gênios que também não são responsáveis exclusivos por suas invenções. Jobs foi o cofundador, presidente e diretor executivo da Apple. Ele ficou bastante conhecido pela criação dos computadores pessoais Macintosh. No entanto, não foi ele quem criou a interface gráfica do Macintosh e tampouco o mouse. Essas criações foram inventadas pelos técnicos da Xerox, que não levaram o projeto para frente. Jobs convenceu a diretoria da Xerox a mostrar essa tecnologia que foi inteiramente copiada. Mas o plágio não parou por aí. Bill Gates, o fundador da Microsoft, usou a mesma estratégia de Jobs e copiou o sistema operacional criado por ele. A rixa entre os dois ficou conhecida e se estendeu por anos. Antes de morrer, Jobs teria declarado ao seu biógrafo: Bill tem muito pouca imaginação e nunca inventou nada. Por isso creio que se sente mais cômodo com a filantropia do que com a tecnologia. Roubou sem pudor as ideias dos outros. E esses são alguns dos inventores que não são de fato os idealizadores de algumas ideias, mas os livros e a mídia afirmam que eles são os protagonistas. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo e não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Por aqui nós continuaremos, de olho no mundo.